Bom, pessoal, agora o assunto são leaks. O que são leaks? Né? Então, vocês devem ter ouvido falar muito, escutam muito falar sobre o que é leaks de guitarra. Não? Leaks de guitarra não são nada mais, nada menos que pequenos pedaços de frases que cada guitarrista desenvolve ao longo da sua jornada aí no estudo do instrumento, né? E esses pedaços eles são colocados numa sequência para que se faça um solo com mais sentido do que você apenas ficar tocando uma escala. O que é uma escala? Escala é o caminho que você tem que percorrer dentro de uma melodia, de uma forma harmônica para você tocar notas que façam sentido. Então a escala é o trilho, né? Agora, como você faz um solo ficar mais bonito, mais trabalhado, mais melódico, mais harmônico, isso você escuta outros guitarristas, você tira essas lições para você ouvindo outros guitarristas, ou você mesmo desenvolve suas frases, entre aspas, né? Eu vou falar sobre leaks agora porque é muito importante, porque durante outros vídeos eu vou citar bastante isso, né? Então os leaks eles são importantes porque eles são a marca registrada de cada guitarrista. Cada guitarrista tem seus leaks. Muitas vezes você ouvindo esses leaks você reconhece guitarristas, certo? Então, além de técnicas, som de equipamento que você pode reconhecer um guitarrista, os leaks são os fraseados individuais que cada um criou com o tempo. Por exemplo, Jimmy Page foi muito influenciado por Chuck Berry, então tem muita coisa que Jimmy Page faz que lembra Chuck Berry. E tem muita coisa que o Slash faz que lembra Jimmy Page, porque uma das maiores influências do Slash foi o Jimmy Page, né? E por aí vai, né? Eu, por exemplo, eu sou autodidata, então eu aprendi a tocar guitarra ouvindo outros guitarristas. Eu aprendi a tocar quando eu tinha 16 anos, não havia naquela época internet, YouTube, nada disso. Eu tenho 52 anos, né? Eu sou da época do vinil e da fita cassete e do videocassete, que era uma inovação na época, né? Então eu cheguei a ver guitarristas tocando em fitas de vídeo, mas isso não era o usual era ouvir, apenas ouvir. E é muito difícil você apenas ouvindo, né, conseguir realmente extrair tudo que você precisava, né? Então, mas eu ouvia muito, com o que eu podia ver de vídeo na época eu via como que os guitarristas tocavam certas coisas que eu via demais, mas não conseguia visualizar, né? Então, além de todas as técnicas, os leaks, eles são muito importantes. Eles são pedaços de solos que cada guitarrista tem no seu repertório. Então, ao invés do guitarrista executar num determinado momento da música, nota por nota, ele executa um leak, que já são uma sequência de 7 notas, que ele está acostumado, por exemplo, 6 notas, 5, 10 notas, depende de cada bagagem de cada guitarrista. Eu vou exemplificar isso aqui, né? Vamos lá. Primeiro, na escala pentatônica simples de Lá menor, essa escalinha aqui, ó. É uma escala que todo mundo conhece, certo? Alguns leaks, que são sequências de notas já pré-determinadas, né? Uma muito comum de Eric Clapton, que ele inicia alguns solos com esses leaks. Dentro dessa escala, certo? Outro leak muito famoso também envolve já uma técnica um pouquinho mais apurada para executar, mas é muito utilizado no rock dos anos 70. Então são algumas notas que envolvem essas aqui, ó. Vamos lá? Tudo isso, conforme você vai juntando os leaks, então eu vou exemplificar mais alguns leaks, você vai ver que você pode ter um repertório não de notinhas para você fazer uma atrás da outra, mas sim de leaks, um conjunto de notas, certo? Vou dar mais um exemplo aqui, vou ligar 2 leaks, tá?
Um lick e o outro. Vamos ligar os dois. Já foi mais dois licks ligados como se fosse já quase um solo. Dependendo dos compassos que você tem para executar, você vai ligando licks e vai fazendo solos. Nesse padrão de escala aqui, ó. Lick muito famoso, usado inclusive por Steve Ray Vaughan, a exaustão, né? São conjuntinhos de notas. Eu estou fazendo licks curtos, mas tem licks muito mais compridos, né? Você pode fazer... Licks de blues, né? Então aí a gente vai falar licks por estilos, né? Então quando a gente for falar de escalas, e eu vou fazer depois vídeos especificamente sobre escalas, modos, né? Modos nem tanto, tem um monte de vídeo de modos aí, vocês podem se divertir à vontade. Eu não sou muito fã de ficar fazendo vídeo de modo porque é uma teoria um pouco mais avançada e que é um pouco mais limitada a questão de cada guitarrista explicar o que faz com os modos, né? Os modos, eles criam tensões, eles criam dissonâncias e tal, então é uma coisa mais profunda que cada um tem que estudar para desenvolver. Já as escalas, eu vou me aprofundar um pouco nisso, nos padrões de escala, em alguns tipos de escala, menor melódica, pentatônica, pentablues, escala maior, e é um modo ou outro que eu preciso explicar. E eu vou falar muito em licks, porque não adianta você só fazer um solo em cima de uma escala. Você tem que ter uma lógica, você tem que contar uma história, né? Como assim uma história? Você tem que ter uma introdução, você tem que desenvolver, você tem que fazer uma transição para o final e você tem que finalizar o solo. Isso tem que estar na sua cabeça mesmo quando você está improvisando, porque eu também vou mostrar isso depois com backing track, como é que você faz a composição de um solo, mas não aquele solo decorado que você compõe e depois reproduz. Na hora de você improvisar, você compõe um solo, né? Você imagina um solo pronto, vai fazendo ele atrás e você vai fazendo. Quando você chega nesse nível, aí você está realmente num nível avançado de improvisação de guitarra, né? Você já consegue visualizar o solo antes de executar naquele momento, em tempo real, né? Isso é interessante, tá certo? Então vamos lá, eu vou fazer alguns licks meus nessa escalinha simples aqui para vocês terem uma ideia como também você pode extrair muita coisa de uma única escala. A escala é a mesma. Só que eu vou colocar Blue Notes e umas variantes, tá? Porque meus licks envolvem essas notinhas extra, né? Então olha só, a escalinha seria essa. Alguns licks. Improvisei, mas só que eu liguei muitos licks. São vários licks ligados, né? Para eu separar eles, por exemplo, vou separar alguns aqui. E são vários, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da definição do conceito de que é lick. Licks são pedaços de solo que identificam guitarristas. Vários licks podem ser identificados quando você
escuta vários guitarristas diferentes, até desde a época do rockabilly, né? Blues, né? Muitos licks de blues, vamos falar sobre blues depois também. Beleza? Então é isso. Os licks, para ficar bem definido o conceito, são pedaços de solos que cada guitarrista tem já na sua cabeça o conjunto desses licks para poder combinar esses licks e fazer um solo completo. Beleza? Abraço. Vamos nos próximos vídeos aí.